A Babá Quer Passear é uma performance que eu criei faz mais ou menos um ano e meio. Eu sonhei com um carrinho de bebê gigante, cor-de-rosa, assim, ele aparecia flutuando assim na minha frente. E eu achei muito curioso essa imagem, eu fiquei pirando com essa imagem muitos dias. E eu sempre fui muito atravessada pela questão do empregado doméstico no Brasil, né? Eu sou filha de uma empregada doméstica, então eu fui trabalhar muitas vezes com a minha mãe, fiquei muitas vezes em casa sozinha, cuidando dos meus irmãos, porque ela estava trabalhando. E vivi muitos anos no Rio, acompanhando assim de perto, porque no Rio a sociedade se mescla um pouco mais, né? Tem muita comunidade perto dos bairros nobres, então a questão da babá uniformizada, sempre empurrando um carrinho, uma mulher negra vestida de branco, empurrando um carrinho que é uma criança branca, essa cena, essa imagem nunca me bateu bem. Aí você vai num restaurante, o garçom é preto, o manobrista do carro também é um homem negro. Aí você tá na rua, o cara que varre a rua, a maioria dos varredores de rua, quem trabalha com a coleta do lixo. Enfim, todas as funções ditas serviçais, né, em que alguém serve alguém, a pessoa que serve, na maioria das vezes, é uma pessoa negra. E não sei, juntei esse sonho com essa indignação e pensei, quer saber? A babá cuida dos bebês, né? Cuida das pessoas. A empregada doméstica também cuida da casa, do lar, dos afazeres. Quem cuida da babá? Quem cuida da babá? Ela leva a criança para passear, passa o dia inteiro com a criança para baixo e para cima. E ela? Ela passeia? Ela viaja? Ela tem sonho? Onde que ela mora? Ela tá bem? Aí pensei, falei, bom, me veio esse nome, sabe, junto, assim, a babá quer passear. No início, uma provocação, né, em relação a quem cuida ser cuidado, quem leva para passear também poder passear. Mas aí os desdobramentos eles foram muito maiores do que eu imaginava, porque é uma performance muito viva, né? Então eu nunca sei o que vai acontecer. Aí eu pensei no carrinho, eu falei, quer saber, eu vou construir um carrinho assim, igualzinho eu sonhei, meio antiguinho, sabe? Aí encontrei um cenotécnico no Rio, o Machado, que é um grande artista. Ele nem fala que ele é artista, mas eu falo, Machado, você é tipo um deus. Porque eu falei com ele no WhatsApp, expliquei o sonho, ele falou, pera aí que eu já vou te mandar uma foto, vê se é mais ou menos isso. Aí ele me mandou uma foto, falei exatamente assim. E eu tinha imaginado um rosa, um rosinha meio clarinho, sabe? Ele me fez um rosa choque, que é bem chamativo. No começo eu falei, ai meu Deus, não era isso, mas ficou perfeito. E aí eu construí esse carrinho de bebê, eu me visto de babá. Eu estaciono ele em algum ponto da cidade, normalmente em bairros nobres. E aí tem uma bexiga, um balão branco, que eu escrevo à mão mesmo, a babá quer passear. Porque eu tinha pensado em fazer um convite um pouco mais impositivo, sabe? Me leve para passear, me empurre. Isso que eu acho que faz mais sentido, deixar a decisão também na mão do outro. O convite está implícito, eu estou dizendo que eu quero passear. Empurra, leva para passear quem quer, ou não, né? Então eu fico lá no carrinho, parada, esperando para ver se alguém vai me levar para passear. E muitas vezes ninguém me leva, eu fico lá horas mesmo, e isso é um reflexo muito forte, né, que de alguma forma reafirma o meu posicionamento em criticar, em contestar, em querer discutir a condição do empregado doméstico no Brasil, que está totalmente atrelado, associado a quase 300 anos de escravidão, né? Mas quando a pessoa topa, é muito massa, assim, porque a gente pode conversar. Então essas coisas que eu tô falando aqui agora com vocês, eu consigo falar com a pessoa que tá me empurrando e também ouvi-la. Porque eu acho que esse é um debate que a gente tem que fazer no coletivo, né? Eu não tenho resposta, assim. Pode ou não pode? Várias pessoas me perguntam, ah, mas então agora eu não posso mais ter babá, eu trabalho o dia todo, e não pode ninguém vir na minha casa, limpar minha casa. Eu não tenho essas respostas. Eu não tenho, infelizmente ou felizmente, enfim. O que eu sinto é que, assim, a remuneração, por exemplo, é um ponto, né, principal. Ah, beleza, você precisa de uma empregada doméstica que vem na sua casa a cada 15 dias, ou uma vez por semana, ou todos os dias. Tá, mas onde essa mulher mora? Como é que tá as condições lá na casa dela? Tem saneamento básico? Ela tá precisando de alguma coisa? Você já foi até a casa dela? Tem como pagar um pouco mais? Ah, não dá pra pagar mais nada. Tem como liberar um pouco antes? Propor para ela alguma outra formação, tentar entender se ela quer fazer alguma outra coisa da vida dela. Enfim, não deixar, sabe, assim, como mais uma coisa que você consome. Tipo, você consome uma bolsa, uma roupa, um restaurante, um doméstico, uma babá. Essas pessoas estão vivas. Quem cuida do filho da babá? Muitas patroas não deixam nem a criança ir, o que eu acho, assim, de uma
crueldade sem fim, sabe? A mulher vai na casa da outra para cuidar do filho dela, ela tem uma criança da mesma idade, poderia interagir, ser bom para os dois lados, não pode, porque ela tem que ficar focada na criança da branca, da rica, sabe? É muito... Eu acho que é a primeira coisa na nossa sociedade que marca claramente a questão classista e racista, né? Porque tá tudo muito associado e interligado. As pessoas não querem perder esse privilégio, não querem limpar. Limpar pega muito mal no Brasil. Limpar, arrumar, são coisas inferiores, que as pessoas inferiores é que fazem. Por mais que às vezes o discurso seja assim, ah, não, mas eu pago bem, ou eu trato super bem, eles são quase da família. Esse quase da família, assim, sabe, me atravessa. Enfim, eu fiz a babá muitas vezes. E aí eu fiz em Bragança Paulista e fui muito maltratada. Muito, foi a pior vez que eu fiz. Porque eu tava no meio de pessoas já muito, sabe, a classe média alta, intelectual de São Paulo, que são pessoas que já se consideram muito legais, elas já são veganas, elas já praticam yoga, elas já cuidam do meio ambiente. Então o que eu tô falando pra elas sobre empregado doméstico, sobre a babá? Pegou, sabe? Atravessou muito o rolê deles e pra mim também, porque eu fiquei lá abandonada, mal vista, maltratada. Voltei pra São Paulo muito mexida, falei, quer saber, eu não vou mais fazer essa performance não. Sabe, eu tô trabalhando na Globo, tipo, eu tava fazendo uma novela na época. Não por ser a Globo, por ser uma novela, mas fazendo um paralelo dos lugares que eu já tinha conseguido chegar com o meu trabalho como atriz, sabe? Por que eu tava me vestindo de babá, entrando num carrinho, me colocando nessa situação? Porque eu fico invisibilizada. Eu sinto a invisibilidade das domésticas no meu próprio corpo quando eu faço essa performance. Ninguém quer saber de mim, entendeu? As mulheres passam e falam, quer chamar atenção. Enfim, muitas coisas que daí eu discuti e discuto em serviçal. Porque primeiro eu falei, não vou fazer mais. Depois eu pensei, não, eu tenho que fazer, é muito importante, sabe? É isso aí, eu tenho que ir mais fundo ainda. Fiquei pensando e falei, bom, eu não posso falar muito fazendo a babá. Primeiro porque às vezes eu não tenho interlocutor, fico lá sozinha. E depois que eu perco o meu interlocutor, se eu já dou logo um giraia na pessoa, né? Porque eu escuto muitas coisas absurdas. Eu me coloco também, mas é diferente. Eu falei, eu quero falar sobre a experiência de fazer a babá e quero falar também sobre ser um trabalhador negro no Brasil. Não necessariamente um serviçal, uma empregada doméstica, uma cozinheira, mas eu quero poder falar, ouvir outras pessoas falando sobre as suas próprias experiências. E eu não posso falar disso sozinha, né? Eu tenho um recorte, uma vida, as minhas experiências. Aí eu pensei assim, falei, bom, e se eu convidasse as pessoas negras presentes para sentarem comigo num espaço dito de cena, né? Que no caso é o espaço que está sendo visto, para onde se olha. Dividir esse protagonismo que eu estou conquistando com o meu trabalho e ouvir essas pessoas narrarem as suas histórias e a partir daí começar uma discussão. Por isso que eu chamo serviçal de um solo debate, né? Não sou eu solando e falando o tempo todo, ao contrário, eu quase nem falo. Eu faço algumas colocações das coisas que eu já vivi fazendo a babá. Eu fui empregada doméstica uma vez, trabalhei numa casa de família quando eu tinha 15 anos, um ano, e fui babá umas 3 vezes na vida. E depois trabalhei de outras coisas. Mas é uma profissão que sempre tá perto, sabe? Tá perto de mim, primeiro porque minha mãe é uma doméstica, 1000 tias, muitas vizinhas, e porque é um trabalho que você, na necessidade, quando você não tem outra formação, e porque se gosta também. Por exemplo, a minha mãe hoje em dia, ela talvez não precisasse mais trabalhar na casa onde ela trabalha, mas ela gosta de trabalhar lá. E eu tenho muito respeito, muito, não tem absolutamente nada a ver com a profissão. Eu questiono as condições de trabalho que essas pessoas são obrigadas a viver, sabe? Então, em serviçal eu convido os negros presentes. Primeiro eu pergunto quem se autodeclara negro, né? Que também tem esse lugar da autodeclaração. E aí eu convido quem se autodeclara negro para sentar comigo no palco e narrar suas experiências de trabalho. E aí a gente começa um papo, uma discussão muito aberta. Eu fiz algumas vezes, já fiz aqui no Ipiranga.
é muito forte, assim, muito mais do que eu podia imaginar que fosse. E acaba que vira um espaço também de resistência e de catártico, sabe? É um pouco terapia, um pouco encontro de pessoas que se identificam na saída, sabe? Porque, por exemplo, eu não recebo tantos domésticos. A maioria das pessoas que tem acesso, por exemplo, a um teatro, a um Sesc, de alguma forma já tem algum recurso a mais, né? Mas sempre a fala, mesmo assim, um médico na Bahia, por exemplo, uma trajetória muito forte, muito linda, mas daí tem uma hora que ele para e narra a vida da mãe dele, da avó dele, da tia dele. Mulheres que trabalharam muito para ele poder estar ali, para ele poder chegar naquela faculdade. Então as histórias, elas são muito interligadas. São as mulheres pretas que seguram a onda nesse país, entendeu? São as mulheres pretas que estão ali na base, que cuidam dos filhos das brancas, dos filhos delas, no malabares louco, sabe? Para sustentar a sociedade. É mais ou menos isso, assim. E também pra mim é um trabalho de cura. Cada vez que eu faço, eu saio mais aliviada, assim, dessa questão que eu tenho, sabe? Não, eu sinto muita raiva. Eu sinto muita raiva. Eu sinto raiva, assim, da injustiça, sabe? Eu não gosto de injustiça, eu fico muito indignada. E eu achei que, pra mim, é um caminho, tem sido um caminho de transformar mesmo. Raiva em resistência, raiva em afetividade, raiva em bons encontros. Porque cada pessoa que vem, que senta, que fala, que chora, sempre alguém chora, todo mundo chora, ninguém chora, quer dizer, ninguém chora nunca não teve. Mas cada vez eu me alimento também, eu me alimento dessas outras histórias, da minha própria história, porque assim, eu só tô aqui agora com vocês por conta de tudo isso que eu vivi. Eu não tenho outra história, eu tenho essa. Mas eu não quero que isso se perpetue, sabe? Eu quero uma sociedade mais igualitária, eu quero que as mães possam trabalhar do que elas quiserem, precisarem, souberem fazer, mas que elas também tenham um mínimo de conforto, um mínimo de cuidado, que os filhos delas não fiquem abandonados à própria sorte, sabe? Que a gente lide principalmente, uma coisa que eu tô falando muito nas últimas vezes que eu fiz, lide com a limpeza de uma maneira muito mais saudável. Limpar é ótimo, sabe? Essa coisa que acontecia, por exemplo, na sua família. Que isso, gente? Uma pessoa que limpa é uma pessoa que tem que ser o contrário, ela tem que ser, assim, reverenciada. Limpar é ótimo, limpar melhora o pensamento, você, de repente, se conecta com questões suas. Tem outras sociedades no mundo que lidam com a limpeza de uma maneira muito diferente. É porque aqui, quem sempre limpou foram os escravos, os pretos, os sujos, os pobres. Então é por isso que limpar pega mal. Eu tava na casa de uma amiga, outro dia caiu um vinho no chão, eu fui limpar. Normal, peguei um pano de chão e fui passar no chão. Afinal, caiu vinho. Quem que vai limpar se não for alguém? O vinho não vai sumir. Nossa, tinha um movimento de cuidado assim? Não, porque eles estavam me recebendo, eles queriam me receber bem, e eles associam limpar com receber mal, não cuidar bem do convidado. Então não limpa não, deixa aí, a gente passa de qualquer jeito, amanhã a Dete vem e limpa, amanhã a Rita limpa. Ou então você vai jantar na casa de alguém, aí a gente janta, nós três, a gente fica lá, aí sobra aquela louçaiada, deixa na pia, porque amanhã a diarista vem. Como se essa mulher fosse um burro de carga. Ela tem um acordo pré-estabelecido de limpar aquele lugar, de cuidar daquelas coisas, mas não a mais, não o excesso, sabe? E eu comecei cantando o Canto das Três Raças, né? Que a Clara Nunes cantou muito. E aí depois de um tempo eu falei, não são as três raças, né? Não quero falar das três raças nesse momento. E aí me veio muito o Boi da Cara Preta, porque eu acho que é uma cantiga de infância de Niná terrível, né? Terrível, que associa o boi da cara preta com um monstro. Aí eu peguei e falei, então vamos nele. Então tenham medo mesmo do boi da cara preta, sabe? Porque a gente é a maioria nesse país e a gente não vai aceitar mais as coisas assim, engolir a seco. Então fiquem com medo, menino e menina, do boi da cara preta. E essa hora, faço uma rodinha, né, você viu?
E como quase sempre eu estou em espaços assim que proporcionam a cultura, que abrem espaço para os artistas, mas que são espaços elitizados, em que quem mais frequenta são as pessoas brancas e ricas, eu sei que a nossa passagem por ali, ela é efêmera, né? Ainda nem achava que eu fosse voltar tão cedo a me apresentar no Sesc, porque aquele dia foi bem forte aqui, né? Assim, e ainda bem que sim, que estou aqui, que estaremos, porque dessa vez tem outras convidadas, mulheres que eu admiro demais, assim, na trajetória de vida. Então acho que isso é muito importante, ouvir essas pessoas, sabe, abrir essa discussão. Mas quando eu convido todo mundo para fazer a rodinha, eu falo, gente, vamos botar tudo aqui, entendeu? Vamos lavar a nossa alma. Primeiro que a gente não sabe como que a gente vai votar. E vamos impregnar esse espaço com a nossa passagem, com a nossa existência aqui. E é aquilo que você viu, assim, é um choro. E eu lembro que no começo eu cantava sozinho o Canto das Três Raças, e eu chorava. Aí uma amiga minha veio assistir e falou, ai amiga, tá ótimo, é muito maravilhoso, mas naquela hora que você chora, eu acho que você não devia chorar, você devia segurar, ia ficar mais forte, mais dramático. Aí eu ouvi ela falar e falei, não amiga, você tá entendendo? Eu só tô fazendo esse trabalho pra chorar, entendeu? Eu quero chorar mesmo, chorar as minhas mágoas, chorar os meus amores, chorar as minhas boas memórias, porque a gente não tem esse espaço. A mulher e o homem negro na sociedade brasileira, eles são feitos para serem fortes, para aguentar, para trabalhar. E não é assim, a gente a gente é atravessado por todas as emoções, então, eu lavo a minha alma, eu saio assim,